aí a internet para a gente conversar um pouquinho, né? É isso Matar aí. a saudade só pelo Facebook, né, Costa? É verdade. Costa, essa discussão da inclusão de vogais temáticas aí, isso é coisa nova? É de agora? Ou já vem há algum tempo? Ela tem algum tempo sim. Ela faz parte de uma série de possibilidades que alguns grupos minoritários, alguns grupos que a gente chama de subalternizados, né, que são aqueles grupos que vivem à margem assim do que a sociedade acha certo. É uma proposta do grupo para fazer alguma coisa, para tomar alguma atitude, né? Então, ela não é exatamente recente, mas ultimamente a gente tem visto com mais, tem ficado cada vez mais comum a gente ver isso na internet, a gente vê isso até no meio acadêmico mesmo. Explica pra gente, Costa, o que é essa linguagem neutra? A linguagem neutra é uma tentativa de dentro a gente fala português no Brasil, né? Então, assim, dentro da realidade do português, é utilizar uma linguagem que ela sirva para todo mundo. Então, ela sirva para homens e mulheres e ela também sirva para qualquer outra pessoa que faz parte, por exemplo, daquele grupo que a gente chama de LGBT. Então, é uma tentativa de transformar a linguagem em algo que alcance todo mundo, entende? Você acredita que você acredita que isso aproxima ou ela... Porque, na verdade, assim, o que a gente sente é que parece que ela mais exclui do que ela inclui. Porque muitas pessoas acabam não entendendo, né, essa linguagem. Entendi. Esse é um problema bem espinhoso, sabe? Bem complicado mesmo. Porque a tentativa de fazer isso é boa, sabe? É uma tentativa boa, até porque eu costumo dizer, assim, nos meus cursos, que o Brasil é o país que mais mata mulheres no mundo, é o país que mais mata pessoas da comunidade LGBT. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso mudar uma realidade da língua. Sabe o que acontece? A língua, ela demora décadas, séculos para ter esse tipo de alteração. Então, não é de uma hora para outra que eu vou alterar uma característica da língua que faz parte dela. Então, o português tem masculino, tem feminino. Então, aqui da minha janela, por exemplo, eu estou vendo um carro. A palavra carro, em português, ela é masculina, não tem como eu mudar isso de uma hora para outra. Mas é uma tentativa, né? E você já, mas a língua portuguesa, ela já não é neutra, Costa, de certa maneira? Eu não ouvi, desculpa. A língua portuguesa já não é neutra, de certa maneira? Não, a língua portuguesa, ela não é neutra, é uma língua de gênero. Algumas línguas no mundo, elas são neutras mesmo, sabe? Mas quando a gente fala em língua neutra, não quer dizer que lá nessa língua, por exemplo, pensando aqui no chinês, não quer dizer que haja a ideia de homem, de mulher, ou que algum objeto, algum animal seja masculino ou seja feminino. No caso do português, a gente tem uma clara condição mesmo da língua ser masculina ou feminina. Então, nós não temos só a ideia de um homem e de mulher, nós temos a ideia de que os objetos também são femininos ou masculinos. Só que, sabe onde está o problema daquela linguagem neutra? Não está na finalização das palavras. É isso que quem não é da linguística, por exemplo, não entende. Então, se a gente fosse fazer uma mudança, teria que fazer uma mudança com os artigos, que são os artigos que colocam na palavra o fato de ela ser feminina ou masculina. Eu estava vendo alguns exemplos aqui, por exemplo, Ariel é minha amiga. Desculpa, fugiu a sua... O exemplo aqui, que a gente estava lendo aqui, conversando sobre isso, eu e Elis, e tem assim os exemplos. Ariel é minha amiga. Sim. Esses dias eu até vi uma propaganda de uma faculdade tentando essa linguagem neutra. Só que uma palavra da propaganda era na linguagem neutra e a outra já não era. Quer dizer, não adianta, ela não funciona dessa maneira. Aqui vem um exemplo interessante que eu vou trazer para você. A Real Academia de Letras lá da Espanha, que é a que cuida da norma da língua, proibiu esse uso academicamente, porque ele não tem sentido em espanhol também. Aqui no Brasil a gente não teve nenhuma postura ainda da ABL, de nenhuma organização assim que cuida disso, mas essa linguagem ela é mais utilizada por alguns grupos nas academias, por alguns grupos assim que lutam por uma igualdade. Mas eu, como linguista, como estudioso, eu sei que eu penso que não é por aí,
Talvez seja um começo, mas ele não vai resolver um problema que é muito maior, mais amplo. Eu acho que antes de falar em mudar a língua portuguesa, a gente teria que mudar toda a cultura do povo, né, Costa? Desculpa, a ligação está... Antes de pensar em mudar a língua, eu acho que seria preciso mudar assim, a cultura do povo, né? Ah, sim, a gente tem que mudar isso lá das bases, sabe? É na escola, é no nosso local de trabalho, é no direito, é na academia também, né? Costa? E é por ali. Oi. Tem um ouvinte mandou uma mensagem aqui e falou, ó, porque tem muita resistência a isso, né? Ele falou assim, ó, que material é esse? Pelo amor de Deus, lixo querendo tomar conta da sociedade, isso nem deveria ser falado ou discutido. Tem muita resistência em relação a isso, né? Ah, essa resistência ela é muito natural, até porque ela faz parte do histórico de como o Brasil se formou como uma nação. Então, da mesma maneira que outras situações paralelas ainda são tabu no Brasil, por exemplo, a situação do negro brasileiro, a situação da mulher negra brasileira, a situação da própria comunidade LGBT, é um tabu, isso também é. Então, aí é o único ponto positivo que eu vejo, de levar as pessoas pelo menos uma reflexão de como elas podem agir no seu dia a dia, porque eu também não posso mudar a realidade. E essa linguagem neutra não compromete a gramática, a língua portuguesa, o aprendizado das crianças? Ah, essa pergunta é muito boa, eu adoro respondê-la, porque assim, não, porque mesmo, vamos supor, mesmo que houvesse uma proposta do próprio MEC sobre linguagem neutra, na escola as crianças têm uma habilidade muito grande de aprendizado e elas iam aprender isso facilmente. Agora o problema não é esse, o problema é que, ou seja, as crianças iam aprender isso. O problema é que o que a gente tem que ensinar para as crianças é aquilo que você estava falando, uma questão cultural, é a ideia de igualdade, é a ideia de respeito, a ideia de respeito ao próximo, mesmo que haja diferenças, todo país é feito de diferenças, então não adianta eu matar o outro, eu brigar com o outro, eu impedir que o outro tenha sua liberdade, porque afinal nós vivemos no Estado Democrático de Direito, porque não vai resolver, não é a violência que resolve, sabe? É o amor ao próximo, é o respeito ao próximo, é a possibilidade, inclusive, de tentar entender por que uma comunidade tenta uma linguagem neutra, sabe? E é que a linguagem é bem o espelho da sociedade mesmo, né, Costa? Oi? A linguagem é o espelho mesmo da sociedade, né? Seja de um lado ou do outro. Ela é o espelho da sociedade. Isso, sabe onde a gente vê isso facilmente? Nas piadinhas do dia a dia. Então, o pessoal me fala assim, isso foi só uma piada. E eu costumo dizer, não, isso não é uma piada, porque a piada machista, por exemplo, ela representa justamente o machismo. Então, o Brasil é um país violento com as mulheres, porque também ele faz piadinhas no dia a dia, até com a nossa colega de trabalho. Então, preciso mudar isso. Aí sim eu posso pensar numa linguagem que fosse mais atrativa, ou que fosse, sabe, que alcançasse mais pessoas, mas a gente não está fazendo a coisa certa no momento. Mas eu respeito os grupos que que pelo menos eles tentam fazer uma mudança, né? Pelo menos trazer uma reflexão para as pessoas. Mas não é por ali, sabe? Não é mudando, colocando X, colocando arroba, ou colocando um E no lugar do A e do O, porque isso não vai adiantar. Costa, eu falei aquela hora ali, uma das primeiras perguntas que eu fiz foi que a linguagem neutra acaba mais excluindo do que incluindo. Mesmo porque os deficientes visuais e os auditivos vão ser excluídos dessa linguagem, né? Principalmente aqueles que estão aprendendo, os disléxicos também vão ter dificuldade, porque eles já têm uma dificuldade com a fala. E se acrescentar um E, um X, um arroba no final das palavras, não vai complicar ainda mais? Tem uma outra questão, né? Por exemplo, eu nem consigo ler um X, né? Então, a língua tem outras possibilidades de atender a todos esses grupos que você citou e a todas as outras pessoas que não sofrem uma certa situação de uma doença ou de uma situação de nascença, né? Que, por exemplo, você mesma já deve ter visto que muitos políticos, muitos profissionais falam os professores e as professoras presentes, as professoras e os professores presentes. É redundante, todos, né? Também é uma todas, tentativa de inclusão. Eu acho isso bom. Mas o
todos já não consideram uma palavra não é neutro, que já inclui o feminino nisso também? Quando você está falando, acaba sendo redundante? Eu mentiria se eu dissesse que não, porque a língua portuguesa, ela tem essa característica, seja machista ou não, mas faz parte do histórico da formação da língua, a palavra todos incluir homens e mulheres, infelizmente. Tanto que, gramaticalmente falando, quando a gente pensa em norma culta, a gente faz a concordância no masculino, sabe? Mas nada impede também que numa palestra, numa situação, eu me refiro às pessoas, aos homens e às mulheres presentes, a todas as pessoas presentes, eu posso usar isso. Mas não é colocando o X lá que eu vou resolver um problema aí de 5 séculos. É isso que eu ia falar, mudar o idioma, mudar o dialeto, vai fazer diferença na vida dos não binários? Tanto que essa mudança ia demorar séculos para acontecer, pelo menos décadas, sabe? O que acontece, assim, até o meio acadêmico, que, vamos supor, que aceitaria essa linguagem de uma maneira assim, mais aberta, de braços abertos, até o meio acadêmico tem sido refratário a isso. Sabe por quê? O meio acadêmico não tem aceitado ainda que eu publique obras, né? Por exemplo, você manda uma obra para a editora, ela vai lá e vai corrigir tudo isso. Ela vai tirar o X, tirar a arroba e vai colocar de acordo com a gramática normativa, porque isso ainda é um problema, como eu falei antes, é um problema muito espinhoso, porque ele envolve uma série de situações que não caberia discutir isso agora, mas me coloca à disposição de conversar sobre isso. Porque é um assunto interessante, sabe? É um assunto que causa susto, né? Ele é refratário, a sociedade é refratária a ele. Mas a gente precisa parar para pensar, não no uso do X, da arroba, sabe? Mas a gente precisa pensar no como a gente tem tratado as mulheres no Brasil e também as outras comunidades, né? Todo mundo que faz parte da comunidade LGBT, entende? E boa parte da população, Costa, já não sabe falar o português direito, né? E acrescentar ainda mais essa linguagem neutra, vai virar um samba do bolo doido, né? Vai ficar meio complicado, né? Olha, essa questão da linguagem culta ou da linguagem normativa, ela também é uma outra coisa espinhosa, e eu gostaria de conversar sobre isso em outro momento. Mas o Brasil, principalmente agora, tá? Em que vários governos têm tirado as disciplinas de humanas dos cursos, e não só do ensino básico, também do ensino superior. O Brasil está retrocedendo décadas, em poucos anos ele está retrocedendo décadas no ensino da linguagem, no ensino da língua. Há pouco tempo a gente teve aqui um problemão aqui no estado do Paraná com o governo do estado fazendo alterações, por exemplo, no ensino de língua portuguesa nas escolas. Então isso tem que ser debatido, porque eu gostaria que meu filho, a minha filha, fosse para uma escola e lá eles aprendessem todas as variações do português, né? Que o meu filho saísse para a escola escrevendo, falando pelo menos a norma culta, a norma padrão, entendendo pelo menos que é a norma padrão. E a questão da linguagem neutra é mais um problema dentro de um outro problema muito maior, que é o ensino da língua e da linguagem nas escolas. Costa, há quantos anos você estuda língua portuguesa? Só pra gente ter ideia. Quantos anos? 40. Não entrega a sua idade, tá? E você hoje dá aula em Curitiba, né? Sim, eu dou aula numa universidade, eu trabalho também escrevendo sobre isso, tenho livros sobre esse assunto, estudo isso todos os dias, eu vivo isso todos os dias, então isso faz parte da minha vida. Então não estou falando como um leigo no assunto, né? Estou falando como uma pessoa que trabalhou isso a vida toda, sabe? Norma, língua culta, língua padrão. Essas questões também da linguagem neutra, elas me afetam bastante, elas fazem parte também dos meus questionamentos, porque eu vivo isso todos os dias. E tem bastante discussão sobre isso na faculdade e no teu meio, o pessoal das letras? Oi? Tem muita discussão sobre isso na faculdade e no teu meio e o pessoal das letras? Tem. Mesmo, principalmente nas áreas em que são mais afetas a isso, que tem mais tem mais preocupação sobre isso, por exemplo, a sociologia. Essa discussão, ela sempre é feita, porque mesmo dentro dos grupos
que estudam gênero, que estudam a questão homem e mulher, ou que estudam as questões LGBT, mesmo dentro dos grupos, não há algo assim fechado sobre esse assunto, sabe? Uhum. E as pessoas também discutem isso, ficam pensando, poxa, mas será que se a gente for usar essa linguagem neutra, ela vai, como você estava falando antes, ela não vai gerar um desconforto? Então talvez a gente tenha que realmente sentar e pensar nisso com mais carinho e encaminhar isso de uma maneira melhor. Maravilha, então. Não deu posso tempo mais. já, Eu ia fazer mais uma, mas tudo bem. Tá bom, me cortou, Costa, você viu, né? Já deu nosso tempo, Costa. Não, é que a Elis quer te fazer mais uma pergunta, então vai lá, rapidinho. Não, agora já foi. Eu cortei, Elisângela. Costa, eu queria te agradecer aí pela entrevista, te mandar um abraço à distância e virtual e continue se cuidando, beleza? Beleza, fico à disposição de vocês, sempre que vocês quiserem. Vamos discutir as questões aí de língua, de linguagem, de norma. Eu acho que o que vale padrão. mais em tudo isso, né, Costa, é o respeito, né? É as pessoas respeitarem. Agora, impor